Comentários. Esta primeira mensagem de Carlos Alberto é rica de elementos de identificação, particularmente importantes. Ressaltemos pelo desconhecimento a respeito por parte do médium Francisco Cândido Xavier. Sua psicografia no intervalo do contínuo mister de atender a todos quantos o procuram, antes e depois das sessões públicas, transmitiu a mensagem do filho aos pais, sem que houvessem condições para que o querido Chico se fixasse particularmente na problemática daquela família, uma entre centenas das que vão ao médium em busca de consolo e esclarecimento. Habituados pela sequência dos anos a esse singular contato de Chico Xavier com o público, temos observado em sua exemplificação evangélica fatos mediúnicos preciosos que, de certo, envolveriam novos livros nascidos à sua simples catalogação. Necessário, contudo, destacar a total impossibilidade de tempo para o Chico acercar-se de modo mais detalhado dos familiares que o procuram nos rápidos contatos das reuniões públicas de Uberaba. Dos próprios familiares, e observamos este fato na entrevista das famílias dos 4 jovens autores espirituais deste livro, destacando-se, por outro lado, o desejo de omitirem em seus contatos com Chico nomes, datas ou acontecimentos ligados aos filhos mortos, para crerem integralmente na eventual comunicação mediúnica com que sejam aquinhoados, seja essa comunicação simples recado ou uma página psicografada. Assim, da mensagem primeira de Carlos Alberto, separamos as seguintes elucidações. Tia Amélia da Silva Bonfim, tia materna do Carlos Alberto, residente em Santos. Escutava papai chamando e o nosso bom amigo Dr. José Marins a buscar-me no silêncio, nos lugares de nossos passeios. Dr. Marins, médico psiquiatra em Santos, amigo de Carlos Alberto. O Dr. Marins, muitas vezes após a morte do jovem, procurava em passeios solitários pela praia de Imaré rememorar lembranças de Carlos Alberto em monólogos inaudíveis, refazendo as caminhadas que ambos, ele e Carlos Alberto, empreendiam realmente antes do falecimento do estudante em São Bernardo do Campo. Dupla revelação na mensagem psicografada, a lembrança dos passeios que o jovem e o Dr. Marins faziam ao longo do Embaré, e a afirmativa de que, na espiritualidade, Carlos Alberto acompanhava as meditações do médico, vendo-o caminhar pelas areias da praia. Via você, mãezinha, procurando meus retratos, cartões, lembranças, roupas, objetos e escritos. Realmente, Dona Dirce confirma que, após o sepultamento, começou a revolver os pertences do filho, no desespero de rever tudo o que lhe dissesse respeito. Lugar último em que as últimas recordações de seu filho se conservaram. Diz a mãe de Carlos Alberto ser a rodoviária de Santos.
onde se viram pela última vez no dia da morte do jovem, às 6 da manhã, antes de Carlos Alberto tomar o ônibus para São Bernardo do Campo. Regina Célia da Silva Bolfin, Mariana, prima de Carlos Alberto, chamada por todos de Célia, sendo que apenas o jovem costumava chamá-la de Regina. Como o Chico poderia saber disso? Forte ensaio. Segundo os colegas da FEI, Carlos Alberto se referia à aula programada para aquele dia, aula de recordação de matéria, que o jovem daria aos companheiros de estudo. Tal qual relatou o professor de educação física que assistiu Carlos Alberto após sua queda na quadra de basquete. O Dr. Marins, na hora aproximada da morte de Carlos Alberto, se encontrava no Embaré, em Santos, dirigindo-se para sua casa, quando subitamente se viu envolto em profunda ligação mental com o jovem, a ponto de desorientar-se e quase bater o carro. No impacto da morte, buscava Carlos Alberto em espírito a lembrança dos familiares e amigos queridos, tendo o Dr. Marins captado as imagens vivas do pensamento do jovem. A desencarnação violenta deslocava meu pensamento para longe, e o meu pensamento em tudo eram vocês, os entes queridos que me via forçado a abandonar. Refere-se ao avô Lourenço e ao padre Galdino Viliotto, já citados anteriormente quando se comentou sobre os antecedentes da recepção desta mensagem. Dona Dirce tomou como rotina marcante fazer suas orações diante dos objetos rememorativos da lembrança do filho, daí a referência na mensagem. Tato apocarístico de Carlos Alberto, pouco conhecido além das fronteiras familiares. No início da mensagem, Carlos Alberto faz menção ao avô Lourenço e à vovó Pessoa ou à vovó Maria. O avô Lourenço, Senhor Severino Lourenço, já foi apresentado ao leitor. Sob a vovó Pessoa ou a vovó Maria, há esclarecimentos na mensagem seguinte.